E para colocar os pingos nos is e entender o que pode acontecer, os impactos dessa detecção desse primeiro foco de gripe aviária em granjas comerciais aqui no Brasil, temos convidados também especiais. Começo apresentando para vocês Juliana Pila, Scott Consultoria aqui comigo. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado por estar aqui com a gente. Temos também Fernando Henrique Iglesias, analista das safras e mercado, também para discutir esse tema conosco. Bem-vindo também, Fernando. E para me ajudar, afinal de contas, Letícia Guimarães é a nossa especialista em avicultura aqui no Notícias Agrícolas, a tirar tudo ali dos nossos convidados, tá? Letícia Guimarães, seja bem-vinda também, Letícia. Obrigado pela participação, pela disponibilidade de vocês de estarem conosco nesse dia para discutir esse tema tão importante. Bom, Juliana, vamos começar com você. Para você fazer a sua primeira análise, né, do que você está vendo e como essa notícia pode impactar aí o setor de uma maneira resumida. Depois a gente vai para as perguntas individuais. Conta para a gente mais, Juliana. Olá, Alex. Olá a todos que nos assistem. Olá, Fernando. Olá, Letícia. Bom, ontem, né, então, foi notificado, né, esse primeiro caso de gripe aviária numa granja comercial aqui no Brasil, né? Acho que a gente precisa colocar o Brasil nos lugares aí, né, nas caixinhas. Hoje o Brasil é o principal exportador mundial de carne de frango, né? E trazendo um pouco de dados aqui também do Rio Grande do Sul, da onde aconteceu esse caso, né? O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor na avicultura de corte, né? E tem uma representatividade também nas exportações, sendo aí um dos principais estados exportadores também de carne de frango, né? Isso, né, chega para o mercado, a gente cabe alertar também que todas as medidas estão sendo tomadas, isso é muito importante a gente sempre trazer essa informação, né? Mas isso deve vir a impactar o mercado. A gente já vê aí a China que não vai mais comprar carne de frango brasileira. Então, isso acaba. A China hoje é nosso principal comprador, então, isso deve se refletir aí no mercado, não só para a proteína de frango, como você bem colocou, mas também para as demais proteínas, né? Porque a gente pode ter uma queda aí nos preços, aqui pensando no mercado interno, e aí acaba aí aumentando a competitividade dessa proteína frente às suas concorrentes, a carne bovina, a carne suína. Então, isso tudo a gente tem que ir acompanhando aí no desenrolar aí dos próximos dias. Muito bem. Fernando, sua impressão inicial aí de tudo que está acontecendo, o que você destacaria? Bom, essa notícia é realmente muito impactante. Os dados das exportações de frango eram extremamente positivos em 2025. O Brasil colocava recorde em cima de recorde de exportação de carne de frango. O desempenho era fantástico. O Brasil aí estava num momento extremamente privilegiado, porque era o único dos grandes produtores de carne de frango que não tinha focos de influenza aviária em granjas comerciais. E agora a gente já começa a colher as primeiras consequências. Como a própria Juliana mencionou ali, a China já não vai mais comprar carne de frango do Brasil temporariamente. E também tem os outros protocolos sanitários firmados com países, por exemplo, do Oriente Médio e do Japão, né? Uma mudança de protocolo do Japão agora em março precisa ser elogiada também, que agora o fechamento aqui em casos de influenza aviária, doença de Newcastle, vai acontecer apenas no estado em que a ocorrência, né, se sucedeu. Então isso já é um ponto positivo aqui para o mercado brasileiro, mas de qualquer forma vai ser muito impactante. O Rio Grande do Sul é um exportador relevante de carne de frango, da mesma forma que a ausência da China, as exportações para a China em todo o território nacional, a China já tem aí mais de 10% das vendas brasileiras para mercado internacional, então vai ser bastante impactante. Me preocupou muito o tempo do verbo que você usou, Fernando. Era. Mas a gente já fala disso daqui a pouquinho. Deixa eu passar a palavra para a Letícia. Letícia, vamos contigo aí e principalmente fique à vontade para trazer aí as informações e, claro, perguntar para os nossos convidados aí o que eles estão achando de tudo isso, tá bom? Alex, muito obrigada pela participação. Bom dia, Fernando. Bom dia, Juliana. Também sempre ótimos parceiros e ótimas análises que vocês trazem. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o Fernando. A gente já tem uma primeira análise mais detalhada que já está na nossa home aqui do site do Notícias Agrícolas. Eu só queria trazer um contexto para quem está nos acompanhando.
porque eu acompanho a influenza aviária aqui no Brasil desde o primeiro caso confirmado no dia 15 de maio, inclusive muito coincidente ser muito perto, né? A gente acabou de completar 2 anos da primeira confirmação aqui no Brasil de gripe aviária de alta patogenicidade, que foi no Espírito Santo, em aves silvestres. Inclusive, a grande maioria dos casos que a gente tem confirmados no Brasil de influenza aviária, que a gente tem até o momento, são 163 casos em aves silvestres, 3 casos em aves de subsistência. E aí, outra coincidência também, e que acaba sendo bastante macabra, né? Vamos dizer assim, se essa não é a palavra mais adequada, mas em julho do ano passado foi detectado um caso de doença de Newcastle em uma granja comercial em Antagorda, também no Rio Grande do Sul. Isso causou o fechamento de alguns mercados temporariamente, inclusive a revisão de protocolos, e aí os analistas que estão aqui podem explicar um pouco melhor, a revisão desses protocolos de zoneamento, de fechamento de mercados, né? Esse caso de doença de Newcastle lá em Antagorda, ele foi considerado encerrado muito rapidamente pela Organização Mundial de Saúde Animal, coisa ali de menos de 30 dias, inclusive, mas a China e o Chile, até o momento, seguem fechados para essa região ali de Antagorda. Agora, então, a gente tem o primeiro caso de influenza aviária no país, em granja comercial. O Alex já contextualizou, então, para vocês. Já temos manifestações do Ministério da Agricultura, temos manifestações da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, da ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Avicultura, e também do governo do estado do Rio Grande do Sul. Depois eu vou deixar esse link disponível para vocês aqui no chat. E eu queria começar perguntando, tanto para o Fernando quanto para a Juliana, o quanto isso pode impactar. A gente está falando de produtos avícolas de uma maneira geral, porque quando a gente fala de um vírus ali que ataca, a gente está falando de aves de corte, mas também pode afetar as poedeiras. Então, eu queria entender, para esse nicho, né, a gente está exportando muitos ovos para os Estados Unidos, subimos 300% nas exportações de ovos para os Estados Unidos, que está com um problema muito sério de gripe aviária. E a gente está ali também numa posição muito estratégica para a exportação de carne de frango, com um mercado extremamente pulverizado. O que a gente pode pensar nesse primeiro momento, Fernando e Juliana? Fernando e Juliana, perdão. Bom, o que a gente vai ver realmente é um problema nas exportações brasileiras de produtos avícolas, não só de carne de frango. Quando a gente fala também da genética, o Brasil estava exportando muita genética esse ano de 2025. E isso também vai ser impactado, vai impactar toda a cadeia da avicultura. Avicultura de corte, avicultura de postura. Tanto que a nossa estimativa inicial, em termos de impacto para a carne de frango, ela está oscilando aí entre 15% a 25% do volume de exportação do Brasil, podendo chegar até mais a depender de como os nossos compradores vão se comportar dentro do mercado. Nós sempre precisamos frisar aqui também que muitas dessas ocasiões de problemas sanitários são exploradas pelos importadores de carne para renegociar contrato, para baixar preço, né? Faz parte também dessa nossa dinâmica das negociações bilaterais. Então, tem que ter esse entendimento, porque o mercado agora está bastante tumultuado. Chegou uma informação aqui até mim que o ministro Fávaro anunciou que suspenderam as exportações do Rio Grande do Sul. O mapa preventivamente suspendeu as exportações do Rio Grande do Sul. Então, é uma sequência de notícias que realmente é muito impactante aqui para o nosso mercado e gera o questionamento que esse frango que deveria ir para exportação vai acabar ficando aqui no mercado interno e isso vai acabar pressionando toda a cadeia da carne. Eu concordo também com tudo que o Fernando acabou comentando, né? E além disso, né, não só a cadeia da carne de frango, mas das demais proteínas também pode ser impactado, né, com relação a isso, porque todo esse material que não vai ser exportado vai ficar aqui no mercado interno, né? Então toda essa carne, todo esse ovo vai ficar aqui no mercado interno, e isso, né, acaba aumentando essa oferta, e a gente sabe que o mercado é regido aí pela lei de oferta e demanda, então os preços dessas proteínas tendem a cair aí nos próximos dias. E, consequentemente, a gente deve ter um reflexo aí, por exemplo, na carne bovina, né? Então, foi o que a gente comentou anteriormente. Isso deve se refletir em toda a cadeia aí da carne como um todo e acaba sendo bastante impactante de forma geral. Pessoal, Eu queria o fazer. que
O que é importante da gente destacar é a ação rápida do Ministério da Agricultura, né? Isso é importante, mas até que ponto isso ajuda aí na resolução do problema? Ou seja, como é que vocês estão vendo aí toda essa ação e se de fato a gente estava preparado para tudo isso? A expectativa é de que seja rápida aí uma solução para essa situação? Pode ser você, Fernando. Depois a Juliana comenta também. Olha, o Brasil é extremamente sério em questões que envolvem biosseguridade. É só nós lembrarmos de como o Brasil se comportou em relação às suspeitas de EEB que nós tivemos nos anos recentes e também aquele caso de doença de Newcastle que aconteceu ano passado em Antagorda, também no Rio Grande do Sul. O Brasil trata isso com muita seriedade. Nós temos que entender aqui que esse fechamento de mercado que vai vir logo adiante é temporário. É provisório. O Brasil é extremamente rápido e sério quando se trata de questões de sanidade animal, de biosseguridade. Somos referência nisso. O Brasil é referência mundial. E o outro aspecto que nós precisamos entender também é onde aconteceu essa falha de protocolo aqui no Brasil, até para a gente ter o entendimento de quais ações precisam ser tomadas para que isso não se repita. Então, precisamos entender, está tudo muito nebuloso ainda, né? Mas nós precisamos ter a compreensão de como esse caso aconteceu e como isso vai trazer e quais consequências isso vai trazer para o mercado brasileiro. Juliana, quer complementar alguma coisa? Eu concordo também com o que o Fernando disse, né? E eu acho que assim, ainda não é nem nebuloso, acho que a palavra correta que a gente poderia usar aqui é que tá tudo muito recente ainda, né, pra gente. E isso com certeza deve estar com um andamento muito acelerado lá dentro dos processos aí de sanidade para resolução desse problema, mas ainda para a gente ainda está sendo, as notícias estão chegando aí aos poucos. Mas eu concordo com ele, eu acho que o nosso governo brasileiro deve resolver esse problema muito rapidamente, mas as questões com relação aos reflexos no mercado é realmente isso que a gente comentou, né? Isso tudo acaba dando suporte aí para novas negociações, baixar preço tanto dos outros países que vão continuar comprando a nossa carne, mas para negociar preço, negociar protocolos, então tudo isso acaba impactando aí o mercado de forma geral. Só Letícia? para colocar uma perspectiva aqui, Alex, né, nesse contexto todo, a gente está falando, né, de um caso, relembrando esse caso de doença de Newcastle, que ainda que ele tenha sido controlado e eliminado, né, considerado eliminado pela Organização Mundial de Saúde Animal em questão de 30 dias, né, como eu comentei antes, a gente ainda tem dois países que seguem com restrição ao Rio Grande do Sul, que é a China e o Chile, por causa desse caso que é de julho do ano passado. E só um dado também em relação à doença de Newcastle em Antagorda, no Rio Grande do Sul, segundo dados da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, só no ano passado foi uma queda de arrecadação com as exportações por causa desses fechamentos temporários na casa de 180 milhões de reais. Então, foi um prejuízo bastante grande. E eu queria entender, agora que a gente tem esse caso em uma granja comercial, Juliana e Fernando, existe uma discussão aqui no Brasil em relação à vacinação contra a influenza aviária de alta patogenicidade. Tem alguns países que já vacinam, mas a partir do momento que essa vacina ela começa a ser aplicada, a Organização Mundial para a Saúde Animal ela considera o país, então, como um país endêmico para a doença. Então, o Brasil ainda tem esse impasse. Eu queria entender de vocês se esse debate ele deve avançar de alguma maneira agora que isso já é uma realidade aqui para nós. Juliana, pode ser você, Juliana. Quando tem esses acontecimentos, né, aí começam a debater vários assuntos, né, e provavelmente isso vai virar pauta, né, e aí resta a gente realmente analisar quais vão ser as consequências de começar a fazer a vacinação desse rebanho, né, desses animais, para ser um país endêmico, né, então a gente tem que medir tudo isso com relação a essas consequências, mas por enquanto aqui na Escola de Consultoria a gente não tem uma opinião com relação a esse ponto. Fernando? A grande questão aí é que a gente tem que elogiar mesmo o trabalho que vem sendo conduzido em torno da sanidade animal brasileira, da biosseguridade. Nós temos aí um trabalho muito sério e muito rígido. Eu acredito que não há motivos para pânico. E, aliás, reforçar aqui, o consumo de produtos avícolas aqui do Brasil,
ele ainda é extremamente seguro e recomendado, tá? A proteína é de altíssima qualidade, de baixo custo, o trabalho nos últimos anos é exemplar, então não precisa ter desespero, não precisa sair ali mudando o protocolo de vacinação, etc. Porque o trabalho que foi feito é muito bem feito, realmente. O que a gente precisa fazer agora é estudar onde que aconteceu essa brecha, onde que aconteceu essa vulnerabilidade e corrigir o problema. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acredito que ainda é muito cedo, é muito precoce para a gente falar em protocolo, de mudança de protocolo de vacinação aqui no Brasil, uma vez que a gente só teve um único episódio de influenza aviária em granja comercial, é o primeiro, é um caso inédito. Então, realmente, esperar um pouco a temperatura da situação baixar, né, acalmar os ânimos, e aí a gente conseguir, de fato, né, estudar quais são as novas medidas que serão necessárias para conseguir ir controlando a doença aqui no território brasileiro. Então, por enquanto, eu diria que dá para seguir trabalhando da maneira que o Brasil trabalha hoje, que é uma maneira muito efetiva, muito eficiente. Como eu falei, não por acaso somos referência em biosseguridade. Muito bem. A minha preocupação, Fernando e Juliana, e Letícia também, enfim, é porque é o primeiro caso. Mas a gente viu que a gripe aviária, ela se torna um problema sério nas regiões onde ela aparece e onde ela tem essa contaminação e disseminação. É problema no norte da Europa, é problema na Ásia, é problema lá na África, enfim. A gente corre o risco de uma disseminação também do vírus aqui no Brasil, ou a nossa blindagem está bem feita? O que vocês acham? Bom, é uma blindagem muito bem feita, tá, Alexander? O trabalho é realmente muito sério. O protocolo sanitário vai ser seguido à risca. Todos os animais dessa granja em que aconteceu o foco vão ser sacrificados, não vão entrar na cadeia produtiva, tá? Eu acredito que muito provavelmente esse será um caso isolado, tá? Vai ser um foco isolado. Podemos ter ocorrências esporádicas? Sim, é possível. Esse caso já mostra que isso é possível, que podemos ter ocorrências esporádicas, mas em todo caso, nós temos que acreditar no trabalho que é feito, que é conduzido pelo MAPA, pelas associações Brasil afora, pelas próprias granjas, o trabalho que é muito bem feito. Então tem que ter essa percepção também que agora não é momento de desespero. A gente pode ter novas ocorrências, mas serão sempre casos isolados. Não vai ter a gravidade do problema que nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, a ponto de faltar ovo no mercado norte-americano, Pois ou é. nos casos que aconteceram na Europa, por exemplo. Não vai ser algo tão drástico assim, justamente por conta desse trabalho que foi muito bem feito ao longo dos anos e realmente precisa ser elogiado. Juliana, concorda? Muito bem feito e bem rigoroso, né? A gente vê que a gente já tem as medidas e elas são públicas, né? Se a gente pode ter acesso aí todas essas medidas que vão ser implantadas agora, daqui para frente. Num raio de 10 quilômetros já vai começar todas as medidas. Então, realmente é de se elogiar aí a todos os protocolos que o Brasil segue. E, portanto, deve ficar mesmo no foco ali, né, Juliana? Não deve se disseminar. Esse risco a gente pode evitar, né? Esperamos que sim e torcemos para isso. Boa. Letícia. Alex, eu queria trazer um contexto aqui, que como desde o primeiro caso ali, né, em maio de 2023, eu venho acompanhando isso muito em cima, né, então falando tanto com a Juliana, o Fernando, que estão aqui com a gente hoje, mas outros especialistas também, professor Ariel Mendes da Facta, a equipe da Embrapa, Suínos e Aves também, que tem ali estudos e acompanha também isso muito de perto. A gente tem uma plataforma do Ministério da Agricultura, que inclusive nesse link que eu deixei no chat aqui da matéria que eu acabei de escrever, tem o link para quem quiser acessar essa plataforma, que tem todos os casos de influenza aviária aqui no Brasil, desde que iniciou. Então, a gente tem o seguinte cenário para a nossa audiência aqui, para colocar em contexto, em perspectiva, das aves migratórias, né? Então, como dá para ter a gente fazer esse exercício de pensamento, né? A grande maioria dos casos aqui no Brasil foram em aves silvestres, e nós temos duas rotas migratórias aqui no país. Uma que passa pelo nosso litoral. Então, se vocês entrarem nesse site dessa plataforma do Ministério da Agricultura, dá para ver que a massiva quantidade dos casos de influenza aviária em aves silvestres que a gente teve aqui no Brasil foi na região costeira. Então, é justamente por onde passam essas aves migratórias que vêm ali
da América do Norte. E aí a gente tem uma outra rota de volta aqui na América do Sul que passa pela região ali do Chile, pela região da Argentina. Então, ali pela região costeira deles também, eles tiveram muitos casos, no Uruguai, por exemplo, até de mamíferos, leões marinhos, por exemplo, que ao comerem as aves infectadas acabaram ali, portanto, tendo contato com esse vírus. Então, a nossa rota que a gente tem aqui no Brasil, por onde passam essas aves migratórias e que eventualmente acabam trazendo esse vírus, ela vem muito pelo nosso litoral. Então, por exemplo, se a gente pega as áreas mais produtivas de carne de frango e de produtos avícolas aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estão mais ali um pouco afastados, apesar de ter ali uma pequena faixa costeira, eles não estão tão expostos assim a esse fluxo migratório, só colocando essa perspectiva para vocês. Muito bom. Bom, pessoal, só para a gente arrematar aqui o tema, eu sei que de alguma forma vocês já trataram do assunto, mas, Fernando, aonde ou o que mais te preocupa nesse momento? É o impacto financeiro dessa ação? É o impacto comercial? É o impacto produtivo? Enfim, o que mais te preocupa nesse momento? Não, é sem dúvida o impacto financeiro e comercial, né? Como eu mencionei, o Brasil aí estava vendendo grandes quantidades de carne de frango no mercado internacional, estava exportando como nunca exportava antes. Caminhávamos aí tranquilamente para mais um ano de recorde de exportação, agora isso é colocado em xeque. E o outro ponto que nós temos que colocar aqui é que, querendo ou não, essa carne vai ser disponibilizada aqui no mercado interno e vai desestabilizar todo o setor carnes, vai afetar a formação de preços da carne bovina, a formação de preços da carne suína, das proteínas concorrentes vão ser impactadas por esse cenário. Então, isso vai gerar prejuízos aí para o setor em um ano que caminhava para ser espetacular, um ano realmente de um forte ritmo de embarques das três proteínas, das três principais proteínas que o Brasil exporta. Então, o cenário agora fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas como a gente já comentou aqui, agora é confiar no trabalho das autoridades competentes, dos protocolos sanitários que o Brasil segue à risca e que isso vai ser superado também. É mais um desafio para o setor superar. E em breve a gente vai voltar a falar aí sobre recorde de exportação, sobre grandes quantidades de frango sendo exportado, sobre uma continuidade aí de um ano que realmente é muito promissor. Juliano, o que mais te preocupa nesse momento? Com certeza também seria a parte financeira, né? Eu acho que eu endosso tudo que o Fernando falou e eu acrescento mais um ponto, né? É que a avicultura, né, é diferente da bovinocultura, por exemplo, tem um ciclo mais curto de produção. Então, também, pensando aí, isso deve também se estabilizar aí, a depender aí nos próximos meses, em função desse ciclo um pouco mais curto. Então, assim, eu endosso tudo que ele falou, concordo com relação ao que isso pode impactar o mercado, mas também cabe a gente lembrar que o ciclo de produção da avicultura é mais curto do que os demais, então a gente também consegue ajustar essa produção nos próximos meses. Esse é um ponto importante, Juliana, a rápida, né, reação também do setor produtivo para evitar que um excesso de oferta siga pressionando preços por muito tempo, né? Esse ajuste aí de produção é fundamental. E normalmente, quanto tempo leva para esse ajuste acontecer aí no caso da avicultura? Eu diria que os A próximos avicultura, 60 dias vão ser problemáticos, né, Juliana? Em torno dos isso, eu próximos 60 dias concordo. vão ser mais problemáticos, e aí o setor consegue ajustar alojamentos, cortar alojamentos. A gente vai ver um mercado caminhando aí para sua normalidade, mas os próximos 60 dias vão ser difíceis. Quer Uma complementar, Exatamente, eu Juliana? pergunta. concordo. Não, é exatamente isso. Eu acho que os próximos 2 meses aí, eu acho que tudo vai caminhar aí nesses próximos 2 meses, tanto quanto como vão ser as medidas aqui dentro com relação a questões de sanidade, como que os países vão reagir conforme essa notícia, né? E também dentro aqui do mercado interno, da porteira para dentro, como que a gente vai alinhar aí essas produções daqui para frente também vão ser decididas aí nesses próximos 2 meses. Muito bem. Letícia, quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Sim, exatamente nesse sentido que o Fernando e a Juliana estavam falando dos alojamentos.
que isso existe ali algum, né, esse espaço de tempo de 60 a 90 dias para ter essa modulação, mas como fica também a produção dos pintinhos de um dia, né, que esses que vão para os alojamentos. Como é que esse setor também, né, que é o comecinho ali, vai ser afetado? Bom, é interessante que os preços do pintinho de corte eles estão cravados nas máximas históricas. A demanda estava superaquecida, havia uma certa dificuldade até de expandir a produção de ovo fértil e de pintinho de corte aqui no Brasil por questões que envolvem ali as matrizes. Mas de qualquer forma, agora o mercado vai colocar o pé no freio. O setor vai colocar o pé no freio, vai tentar reduzir essa produção. Os preços do pintinho de corte também devem recuar, também devem ser impactados por conta disso. É natural que isso aconteça, tá? Então, é outro setor, É um impacto para a que de cadeia, alojamento que né? vai ser impactado. Sim, exatamente. É. Muito bom. Pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês. Letícia Guimarães, show de bola. Obrigado aí por me ajudar a conduzir essa conversa. Juliana, obrigado pela participação também e por agregar, trazer informações relevantes aí para a nossa discussão. Me despeço de vocês duas nesse momento e peço para o Fernando permanecer na sala, que agora, Fernando, a gente tem uma outra missão aqui, de falar do mercado do boi gordo, tá bom? Aguenta aí um pouquinho, enquanto isso eu vou passando as cotações e para vocês, meninas, meu muito obrigado e voltem sempre. Alex, só um minutinho, uma informaçãozinha de bastidor aqui do jornalismo, de como as coisas acontecem aqui. Para você que está do outro lado da telinha nos acompanhando, Notícias Agrícolas segue em cima dessa história, a gente vai continuar acompanhando, inclusive em contato com as autoridades competentes, né, em relação a esse tipo de situação. A gente já sabe aqui no Notícias Agrícolas que reuniões setoriais já estão acontecendo, então ao longo do dia e dos próximos dias, esse caso vai continuar sendo desdobrado aqui. Então, um abraço, Juliana, um abraço, Fernando. Alex, a gente se encontra lá na redação daqui a pouquinho e um abraço para você que nos assiste. Muito bem. Obrigado. Então, como a Letícia disse, os desdobramentos dessa situação você acompanha aqui com a gente no Notícias Agrícolas ao longo do dia. Muito bom. Deixa eu passar rapidamente, enquanto a gente ajusta aqui as telinhas, as cotações e eu começo mostrando para vocês a situação aí dos indicadores, como os indicadores fecharam ontem. Ainda existe um mercado que até ontem estava trabalhando na estabilidade, a gente vê pelos números aí de variação dos preços, da Tagro caindo 0,25% a 308,41, a AgroBrasil subiu 0,63% a R$ 310,51, uma alta de 0,63%, como eu disse. Scott Consultoria mantendo os R$ 313 e o CPEA R$ 308 também, sem mudanças no indicador no dia de ontem. Vamos aproveitar para ver como está a reação na B3, reação para o boi gordo, o mercado caindo na B3, em torno aí de 0,6%, 0,7% aí nos principais vencimentos. Maio já na casa dos R$ 300, R$ 300,40, uma queda de 0,78%, junho R$ 302,75, queda de 0,77%. Julho, R$ 311,60, queda de 0,65%. Agosto, R$ 315, queda de 0,94%. Muito bem, esses são os preços e agora eu quero trazer de volta para a nossa conversa o Fernando. Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Fernando, o mercado já vinha pressionado, agora com essa motivação a mais, você acha que a pressão aumenta aí para a arroba do boi gordo? E em quanto tempo a gente pode ver, de fato, essa situação da avicultura, né, do setor de produção de frangos, contaminando aí o setor de produção de bovinos? Bom, meu amigo, a situação agora já era complicada. Nós estávamos num período ali de sazonalidade em que a arroba do boi gordo normalmente está pressionada. O que nós observamos dentro do mercado é que houve sim, estava acontecendo um recuo, mas era um recuo mais comedido se comparado a temporadas anteriores, a anos anteriores. Agora, com essa perspectiva de aumento da oferta interna de carne de frango, isso vai colocar uma pressão adicional em relação aí, vai colocar uma pressão adicional
em relação às outras proteínas. É natural que isso aconteça. A população vai se direcionar muito rapidamente para a carne de frango. Esse adicional de oferta que deveria ir para exportação e vai ficar aqui no mercado doméstico vai desestabilizar toda a cadeia da carne, que é bastante natural que aconteça. Então, é possível que nos próximos dias nós vejamos uma pressão de oferta aumentando no mercado do boi também em função disso. Tá? Os frigoríficos vão avaliar as vendas de carne bovina no dia a dia, a preocupação aumenta. Se o escoamento da carne for realmente lento, nós vamos ver aí uma arroba do boi gordo ficando pressionada, mais pressionada ainda, por conta desse problema que nós vamos enfrentar no nosso mercado doméstico. E daí não é mais uma preocupação com a oferta, mas é obviamente também, né, Fernando, com uma oferta que pode aparecer a mais aí, mas também por conta dessa concorrência com o mercado de carne de frango, que, como você bem pontuou aí, pode ficar mais barato e pode ser um concorrente direto aí no consumo, certo? Exatamente, nós já estamos falando aqui também de escalas de abate posicionadas aqui no Brasil entre 8 e 9 dias úteis. Então, as escalas estão longas. E aí, se nós tivermos problemas de escoamento da carne e os frigoríficos ficarem muito estocados, ficarem com estoques altos, isso quer dizer que eles vão atuar de uma forma ainda mais contundente pela queda dos preços da arroba, até para enxugar esses estoques que eles vão ter dentro das câmaras frias e também dar uma acalmada, dar uma reduzida nessa posição das escalas, tá? Diminuir o tamanho dessas escalas. Então, essa notícia vai interferir diretamente nas decisões da indústria na compra de gado. Então, um escoamento da carne mais lento do que o esperado, do que o projetado inicialmente, coloca também em xeque todas as estratégias da indústria frigorífica no curtíssimo prazo. Tá? Então, esse é um ponto de atenção muito importante. Fernando, alguma alternativa, alguma dica do que se fazer, como se proteger nesse momento? Obviamente, até ontem ninguém estava esperando por essa notícia e o que muda muito o cenário agora, como você acabou de pontuar. Mas tem alguma coisa a se fazer? Bom, basicamente nós temos aí que considerar, que ponderar, que querendo ou não, você ainda tem alternativas financeiras para se proteger de eventuais quedas. Tá? Se o mercado físico vai seguir pressionado, isso sinaliza também que a B3 seguirá pressionada nos próximos dias. Tá? A B3, ela possui esse alinhamento natural com o mercado físico. Então, o mercado financeiro lhe oferece ferramentas para que você se proteja. Um ponto que é muito importante nós colocarmos aqui. Quando você está contratando um seguro contra incêndio, por exemplo, vamos extrapolar aqui nesse exemplo, né? Quando a tua casa está pegando fogo, você vai pagar mais caro para contratar esse seguro. Então, no caso, na hora de comprar uma put agora, com o incêndio acontecendo, o custo dessa put tende a ficar um pouquinho maior. Então, tem que ter atenção a isso também, né, em como que o custo das opções vai ser afetado em função dessa perspectiva aí de uma queda mais acentuada de preço. Muito bem. Ou seja, agora é um dia de cada vez, olhando para as reações do mercado e principalmente como o mercado internacional vai entender o que está acontecendo aqui no Brasil. E, obviamente, o que está dado é que o que deveria ser exportado de carne de frango, principalmente ali do Rio Grande do Sul, num primeiro momento vai ficar no mercado interno e concorrer diretamente com as proteínas animais, com a carne bovina, no caso aqui que a gente está falando. Fernando, a gente já viu o mercado ali na B3 trabalhando nos R$ 300. Vai ser fácil romper esses R$ 300 agora, na sua opinião? Ao que tudo indica, é o caminho natural que o mercado está seguindo, tá? Se esse cenário realmente de pressão de oferta de carne de frango no mercado for tão contundente quanto está se desenhando, claro, ainda é um cenário inicial. Nós podemos aí ter desdobramentos mais brandos, e é o que fica para nossa torcida. Mas é aquela máxima que nós precisamos seguir. Você tem que esperar pelo melhor, mas tem que estar preparado para o pior também. Tem que estar preparado para um cenário mais complexo do que aquilo que nós imaginamos. Então, ficar muito atento com relação aos próximos desdobramentos, o que vai vir pela frente, como os grandes compradores de carne de frango vão se comportar em relação ao Brasil. Os acordos bilaterais são formados um a um, são formados individualmente.
protocolo sanitário muda de país para país. Por exemplo, a China já não vai receber mais remessas de carne de frango aqui do Brasil e é o nosso principal comprador. O Japão tem um protocolo sanitário diferente, fecha apenas o estado do Rio Grande do Sul. Emirados Árabes Unidos também, Arábia Saudita também, tá? Mas de qualquer maneira, agora precisamos monitorar como que esse mercado vai se comportar e quanto vai ficar realmente de carne de frango aqui no nosso mercado interno. E sempre lembrando o seguinte, dentre as 3 proteínas que o Brasil mais produz e mais exporta, a carne de frango é a de maior produção e é a de maior exportação. Então, um problema no escoamento de carne de frango, ele é extremamente problemático para todo o setor, É, mais do que para as demais. muito bom. Meu amigo, obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui com a gente, trazendo as informações aí dos mercados e principalmente nesse dia de impacto para os preços. A gente está falando aí do primeiro caso de gripe aviária em plantel comercial aqui no Brasil. Volte sempre, Fernando. Bom, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, agradecer aqui novamente a participação, né? E também ilustrar aqui a importância de você consumir informações de boa qualidade, seja aqui do Notícias Agrícolas, do Safras e Mercado, de outras casas, que nesse tipo de momento isso é fundamental para que você consiga tomar decisões mais assertivas. Um grande abraço aí para toda a equipe do Notícias, para toda a audiência que está aqui nos acompanhando e até uma próxima oportunidade. Show de bola, Fernando.